Se você não está preocupado com tudo que está acontecendo em relação à tecnologia, inteligência artificial, os avanços tecnológicos, se você tem um filho em casa que convive com a tecnologia e você não está preocupado em relação aos rumos que isso tem tomado, talvez você não esteja nesse planeta. Hoje a gente chamou uma convidada que vai falar muito bem sobre isso e a gente vai poder ter um debate aprofundado sobre esse tema da tecnologia e outros assuntos a mais, não é, Francisco? É isso daí. Sem delongas, vamos lá para nossa intro e a gente já chama aqui a Sheili Khalef. Prontinho, Sheili, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada, tô ansiosa, estava nervosa. Antes de começar, tô aqui com uma bacia de pipoca, até escondi, quando eu fico meio nervosa, pipoca pra mim é comfort food. Eu estava aqui, ó, assassinando o balde inteiro, porque eu também não sei fazer pouca pipoca, né. Daí se é pra fazer pipoca, a gente faz um balde, vai dando um jeito de comer tudo. Se você estava nervosa, imagina eu, imagina o João. É uma honra te receber aqui, viu? A gente fez o convite, você prontamente ali nos respondeu, até me surpreendeu isso. A gente pensa que as pessoas não são acessíveis, mas você é uma pessoa super educada, acessível, responde. É Na que você não me medida conheceu direito ainda, espera até o final do podcast pra você elogiar, porque temos muito, muito chão ainda. qualquer coisa eu recorto essa parte aqui do podcast. Então, gente, estamos aqui, Movimente não, Movério Podcast, a gente mudou o nome faz pouco tempo, com a presença ilustre da Sheili, que ela é comunicadora, ela também faz um trabalho voluntário, né, sobre, tentando falar bastante sobre violência sexual, sobre essa questão do online e com as nossas crianças, os nossos adolescentes, como é essa relação e o quanto, de alguma forma, nós precisamos pensar o online, a ética nesse meio todo. Ô Sheili, você já falou bastante sobre isso, mas conta pra galera aí que tá vendo aqui o podcast, por que que você fala tanto sobre isso, essa questão que é voluntária da sua parte, e você tem o seu trabalho também de oratória e comunicação aí, muito forte também no meio das redes sociais. Eu falo muito sobre erradicação da violência sexual e da violência online, porque eu fico indignada, né. Tem uma questão que é o seguinte, hoje a gente investe muito em tecnologia no sentido de máquina, e pouco em tecnologia de convivência, que a gente chama, que são essas metodologias de convivência. Tecnologia é tudo que te faz fazer algo mais rápido, mais barato, mais eficiente, não precisa ser necessariamente um computador, uma Uhum, inteligência artificial. Pode ser uma maneira de conversar, por exemplo. sim, E eu acredito que a gente está investindo muito dinheiro na coisa errada, porque adianta a gente colonizar Marte e continuar estuprando gente lá, pois. continuar matando uma mulher a cada 6 horas. Nos últimos 10 dias, tivemos 10 assassinatos, 10 feminicídios ali, só no estado do Rio Grande do Sul, as mulheres sendo mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. A gente tem criança, enquanto a gente conversar aqui, a gente vai ter criança sendo violentada, porque a gente tem um estupro a cada 11 minutos no país, Sim, sim. e a maioria é antes dos 13 anos. Então eu fico indignada, é por isso que eu falo desse assunto. Já sofri violência na infância também, já sofri violência na vida adulta. Acredito que a gente precisa olhar para essas coisas, senão a gente vai sempre continuar reproduzindo isso. Não tem jeito. E o estupro, ele é uma coisa que ele une o mundo, né. Não importa, especialmente os homens, não importa se são ricos, pobres, pretos, amarelos, vermelhos, em qualquer lugar você encontra essa maneira de existir, de acreditar que a mulher é inferior, de abusar de poder sobre o corpo da mulher, né. Não estou dizendo que mulheres não violentam pessoas, inclusive sexualmente, mas é numa proporção ínfima perto do que acontece em relação aos homens. Então eu sempre comecei a falar disso, violência sexual, e com as redes sociais elas foram para as redes e aumentaram muito, mas muito, é uma coisa impressionante. É. Exatamente. E eu te acompanho, como eu te falei, há muito tempo. Você aumentou bastante a fala nos últimos anos, né, sobre a questão da violência sexual online. Eh, e você percebeu, assim, a necessidade maior de se falar sobre isso? É por isso que você aumentou também? Não,
acho que é necessário, mas é que eu já falava muito no Facebook há um tempo atrás. Como eu trabalho em grandes empresas como professora de oratória e de comunicação, eu dou aula de CNV, dou aula de oratória, de network, táticas de influência, eu acreditava, e eu não estava errada, na minha própria opinião, né? Que se eu falasse desse assunto publicamente, isso não ia ser muito bem visto no mercado corporativo. E eu acredito que a gente foi passando por. Faz mais de 10 anos que eu falo disso. Né? Tem gente que acha que foi ano passado, faz 2 anos, fazem 10, fazem mais de 10. Se você for ver a primeira publicação sobre isso, muito tempo Olha. atrás. Uhum. Só que as pessoas não tinham ouvido para escutar. Não adiantava falar. Do mesmo jeito que quando eu comecei a falar mais constantemente sobre as violências no mundo digital, as pessoas me chamavam de exagerada, terrorista, não acreditavam. Então, acho que tem também um tempo da sociedade de querer discutir determinado assunto. E não é que eu seja a dona da verdade. Tem vários assuntos que certamente eu não estou preparada para escutar. Né? E que muita gente já está pesquisando e falando, meu Deus, como é que as pessoas não estão prestando atenção nisso, né? E no meu caso é esse. Então, esse é um assunto. Eu tinha receio de perder o meu trabalho, porque eu vivo do meu telefone tocar e as pessoas me contratarem. Então, eu tinha esse medo, porque existia muito julgamento. Hoje as pessoas têm mais acesso aos dados, é um tema que é mais visto. A partir do momento que a gente teve a lei do feminicídio, por exemplo, a gente começa a contabilizar. A gente não contabilizava quantas mulheres eram mortas pelos companheiros, por exemplo. Então, hoje é mais fácil. As pessoas sabem o que é feminicídio, as pessoas sabem o que é violência de gênero. Então, é mais fácil falar sobre isso. Concordo. A pandemia talvez também, de certo modo, ajudou nessa disseminação dessas informações, né? Um pouco. Na verdade, a pandemia aumentou muito os números de abuso, porque as crianças foram para dentro de casa e é o local onde elas mais sofrem violência sexual, né? Elas não tinham a escola, que é onde elas mais denunciam. Elas estavam no seio da família, que deveria ser o lugar mais acolhedor e seguro, mas é o lugar mais perigoso para uma criança. Exatamente. E é o lugar onde ela mais sofre violência sexual. É dentro de casa, é por familiares, Sim. consanguíneos dela, ou eventualmente as pessoas acham sempre que, então é um padrasto. Não, é o pai mesmo, gente. Por quê? O padrasto, ele até pode se aproximar, eventualmente, daquela mulher que tem filho, porque tem um interesse em criança, mas o pai tem uma relação de propriedade com os filhos no Brasil que é muito triste, né? As famílias, muitas, gente, é óbvio que é uma generalização, tratam criança como propriedade da família, não como um ser humano com direito. É verdade. Até hoje alguém me mandou uma pergunta de Sheili, você não vai comentar a fala da Virgínia, que é uma youtuber muito famosa, né? Uma personalidade, né? Acho que nem seria uma youtuber, uma personalidade muito famosa. E ela falou essa semana que as pessoas a criticam por expor os filhos. Ela falou, mas eles nasceram de mim, eu sou assim, eles vão ter que viver a minha vida. Quando eles forem independentes, aí eles e disserem, mãe, não quero aparecer numa foto, aí eles decidem o que querem. E eu falo assim, eu nem tenho que comentar, só um desconhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e essa ideia de que eles só vão ser indivíduos quando eles tiverem determinada idade, sabe? Eles só vão poder decidir enquanto isso eu vou decidir o que eu quiser. E é nessa mesma toada que um abusador vai falar com um pai abusador, seja ele um abusador sexual, um abusador físico que espanca uma criança, ele vai falar a mesma coisa, se é meu filho eu vou educar como eu quiser. Ela está dizendo isso, se é meu filho eu vou fazer o que eu quiser, independente de todo mundo me avisar que isso não é uma coisa boa. Tem. Como são crianças, a gente tira deles o direito à escolha, o direito à privacidade, o direito à intimidade. A gente tira o direito. Isso é verdade. João? E a gente está falando de um momento, assim, em que, tendo como vantagem em relação ao que acontecia antes, eu acho que a informação do que é um abuso, né, do que é um limite, quando esse limite é ultrapassado, por exemplo, a sua página, né, que muita gente acompanha, isso tem facilitado muito. Eu falo porque eu atendo muitas pessoas, infelizmente, assim, vítimas, né, de violência sexual, e a maioria das pessoas de uma geração mais antiga que eram vítimas relatam, e gente, isso é bom falar para vocês, porque apesar de parecer óbvio para algumas pessoas, muita gente acha que antigamente não é possível, o pessoal não sabia que aquilo era um abuso, vai falar que não sabia. Não sabia. Muitas pessoas achavam que realmente elas mereciam aquela violência, ou que, como a Shelly colocou muito bem, né, o pai, né, que geralmente é o maior número de incidentes, pelo menos que chega para mim empiricamente no consultório, é do pai, né? Esse pai, ele tinha essa propriedade, a própria criança acreditava nessa propriedade
e na incapacidade dela de reagir ou de discordar, né. E hoje, pelo menos, isso tem aparecido um pouco mais, então algumas crianças conseguem ir até a mãe, ainda conseguem falar ou com um professor da escola ou com um psicólogo, no caso, né. E mas casos antigos têm aparecido muito, casos que há muito tempo a pessoa lida com isso, traz todos os traumas, tá, gente, não quer dizer que porque a pessoa não tinha consciência de ter sofrido a violência, que ela não traz as repercussões, as sequelas cognitivas, emocionais, né, geradas através disso. Ela traz sim, mas sem saber de onde veio, o que às vezes é até E pior. não é só empírico não, os dados do Anuário de Segurança Pública vão dizer que a maioria dos abusos são cometidos por alguém próximo, geralmente pai, padrasto, depois avô, depois vem primos, irmãos, tios e desconhecidos em último lugar, geralmente antes dos 13 anos da vítima. Então não é nem a gente estupra mulheres, no Brasil principalmente mulheres, né, aí acho que 6%, 6 a 11 podem ser, as mulheres violentando, e eu não lembro agora a porcentagem de meninos, né, dentro desse range, assim, são mais meninas, mas os meninos também quando são pequenos e também por homem. Sim. Então o teu dado empírico condiz com a realidade. Pois é, e de modo interessante, hoje mesmo, antes do nosso podcast, eu atendi uma mulher adulta que abriu pela primeira vez um abuso antes dos 13 anos do pai e do irmão. Então, eh, a gente fica chocado, lógico, mas é uma realidade e que a gente precisa, de fato, conversar sobre isso, falar sobre isso. Por Porque a mais mulher não muitas vezes não sabia, até a esposa, né, o estupro marital é muito comum, a esposa acha que ela tem que, né, Uhum. comparecer, digamos assim. Mas do mesmo jeito que muitas mulheres não sabiam e não sabem, muita gente escreve para mim num grupo de apoio que eu tenho no Facebook, chama As Incríveis Mulheres que Vão Morrer 2 Vezes. A primeira pergunta é: "Sheili, aconteceu isso, 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 isso. Foi um abuso?" Ela descreve um abuso e ela pergunta: "Foi um abuso?" Sim. Eu também acredito que esses caras não acham que eles estão cometendo um abuso, o pai realmente acredita que a filha é uma propriedade dele, que ele pode fazer o que ele quiser, seja bater, espancar, estuprar, seja o que for. E aí quando eu faço essa comparação, as pessoas ficam muito irritadas. É quando eu tomo hate, é quando eu falo que educação sexual deveria ter na escola, e quando eu digo que a violência sexual, ela é muito parecida com a violência física. Eu falo assim, se você é uma pessoa que bate na criança pra educar, se é contra as leis do país bater e se é violar o corpo de outra pessoa, como é que eu vou ter certeza que você não vai estuprar? Se também é contra as leis do país e também é violar o corpo. As pessoas falam: "Ah, que absurdo, nada a ver essa comparação, nada a ver, nada a ver." É muito a violência sexual tá muito perto da violência, física. Ó, eu não entendo como é que as pessoas gostam de distanciar, tipo, o criminoso sexual é muito diferente do pai que espancou o menino também. Ou as pessoas querem colocar grau, né, tem apancar, espancar as coisas, bater, tapinha é outra. Então é muito difícil educar as pessoas. É. Teve o maior caso de estupro do mundo foi com a Gisele Pelicot, foi julgado no ano passado, é uma francesa, que o marido dela ele dopava ela e anunciava ela num site específico, que chamava-se Estupro de Mulheres e Filhas, e durante 9 anos e pouco, ele dopava ela, anunciava ela lá para os homens irem violentá-la. Eles moravam numa cidade de 100 mil habitantes. A polícia encontrou quase 70 vídeos dela sendo violentada por homens diferentes. É. 52 deles foram levados ao julgamento. Ela fez um julgamento público, ela virou uma personalidade, porque ela falou: "Eu falei que todo mundo vê, cara", porque ela tem direito à privacidade, como vítima, mas ela falou: "Eu vou fazer um julgamento público." Uhum. Ela tem 74 anos, 70 e poucos. Sim. E o marido também. E ele violentou ela. E tem homens de 28 anos, acho que era o mais novo que violentou ela, até 70 e qualquer coisa. Sim. Então, todo tipo de idade, todo tipo de tinha jornalista, tinha bombeiro, ex-policial, aposentado. Então provou para nós, assim, que todo tipo de idade, todo tipo de profissão, tinha homem casado, homem com filho, homem solteiro, e numa cidade de 6 mil habitantes, ninguém morava mais de 50 quilômetros da casa dela, uma porcentagem muito alta. Mas o que me impressionou, eu até quero fazer vídeo disso, ainda não fiz, é é a fala de alguns homens. Alguns dos homens disseram assim: "Não, não foi estupro, porque o marido dela que me convidou." Então ele tem tanta certeza que o homem é proprietário da esposa, que Uhum. se mesmo que ela estivesse lá inconsciente, tipo morta, porque ela não tem ele está
como um cadáver. Ela não tem. Tanto que ele dava tanto remédio para ela que ela passava dia depois passando mal. Ela achou que ela estava com Alzheimer, alguma coisa, porque ela vinha sofrendo problemas de saúde. O cara disse: não, mas ele me convidou, isso não é violência. E o outro disse: não é violência porque não foi na rua. Uhum. E aí eu percebi que talvez geralmente eles não entendem que é uma violência. Eles não entendem que eles estão violentando outra pessoa, o que é uma. Como os adultos brasileiros não conseguem entender que se ele ficar com uma menina de 14 anos, se ele transar com é crime. E não é possível você fazer isso. Que a tal da novinha é uma criança. Então é uma mudança cultural muito difícil de fazer. Ô, Shelly, isso que você colocou bate muito. Eu e o Francisco, a gente fala também sobre comunicação não violenta, né? E uma coisa que, em paralelo, assim, que eu percebo sobre isso, é que quando a gente chega em algum lugar para falar, normalmente as pessoas já torcem o nariz quando a gente fala o termo não violenta, né? E quando a gente fala assertiva, aí é legal, né? Porque só o termo não violenta passa para as pessoas a imagem de que é uma coisa fraca, uma coisa sabe, sem estrutura. E, então já tem uma valorização da violência em si e outra coisa. As pessoas acham que violenta tem a ver com você ser incisivo ou não. Então tem a ver com você ser grosso ou não, e não com o conceito de violar, né? Então, na comunicação não violenta tem muito isso, né? Eu acolho suas necessidades, exponho as minhas, e ninguém viola o espaço de ninguém, e está muito mais aí do que na questão da comunicação não agressiva. Não é uma comunicação não agressiva, né? Total. E as pessoas acham que é ser fofo, né? Quando eu digo que a comunicação não tem, ai, você vai querer que eu fique dourando a pílula, as pessoas adoram sendo fofo. Eu falo Pois é. só, é justamente o você vai dar o limite. Exatamente. Mas ser empático, né? Mas isso entra muito no caso das pessoas que são abusadas sobre doping, né? Sobre o uso de medicação. Então, por exemplo, essa mulher, como ela estava totalmente sedada, como não teve resistência, então não foi violência, foi tranquilo, né? É o que é visto. O termo que a gente usa é submissão química, né? Aqui no Brasil acontece muito a submissão química com homens gays que são né, são conquistados por alguém que, na verdade, quer roubá-los. Aí eles colocam uma Cinderela, algum tipo de medicação em uma bebida, alguma coisa, no intuito de furto. A gente não tem tantos relatos aqui, pelo menos oficializados, de submissão química para violência sexual. Mas isso no mundo tem muitos. Tanto que depois desse caso na França, foi descoberto um site na Alemanha que tinha 70 mil homens participando. Um site estilo fórum, né? Uma comunidade, eu não lembro agora em que rede social. Tinha 70 mil homens lá compartilhando vídeos, fotos, como fazer isso, né? Que tipo de remédio, quanto remédio, onde compra o remédio. É uma coisa assim. Pois é. E que sociedade é essa que a gente criou, né? Então, e tem um conceitozinho que eu acho que é muito importante aqui, que eu falo praticamente quase todo dia na clínica, que é a banalização do mal, da Hannah Arendt. Que é o quê? A ignorância também é um mal. Como você falou, né, Shirley? Esses homens realmente acham que o que eles estão fazendo é correto. Isso é uma ignorância. E a ignorância Não, eu não tô passando promove o pano, mal. tá, gente? Eles vão ser presos igual, foram condenados igual. Exatamente. Mas é absurdo você ver eles defendendo com veemência o fato de que se eles foram convidados pelo cara, a mulher estava disponível, né? Ele não tem uma noção ética da coisa, né? Será que é certo? Ética e pensamento crítico, né? Eu acho que são as disciplinas mais fundamentais desse momento que a gente vive como humanidade. Pois é, e é quase opcional nas escolas, né? Então talvez é por isso que a gente tem que ocupar esses lugares, tá aqui na internet falando sobre isso, né? O Eichmann, que é o cara que levava as pessoas, os judeus presos na Segunda Guerra Mundial, ele falou, né? Ele levava para a câmara de gás. Ele falou: não, eu estava fazendo o meu trabalho, seguindo ordens. Eu não tenho nada a ver com isso. Sendo que, assim, passou milhares de pessoas por ele. E ele não teve a capacidade de pensar: é certo isso que eu estou fazendo? Eu estou ferindo alguém com isso que eu estou fazendo? Mas ele ficou: estou seguindo ordens. É por isso que a questão que a Shirley colocou até no início, né, da fala dela, sobre o estupro estrutural, né, e como que ele existe antes da parte do abuso em si, que eu acho que cria esse efeito, né? Então a pessoa, por que que ela tem o soldado nazista, ele tinha noção de que ele estava seguindo ordens, de que ele era parte de um movimento muito maior, parte de um
de uma cultura, né? E é isso que a gente tem essa cultura da propriedade da mulher, que eu estava vendo um episódio ontem de um seriado que todo mundo aqui já viu, você que está assistindo a gente aí, eu sei que você já viu também, antigo, Eu, a Patroa e as Crianças, né? Sim. De outra época, uma série de outra época, né, gente? E é interessante que nessa série, a filha, né, uma filha já adolescente, já, né, crescida, assim, ia sair com algum rapaz, algo assim, e o pai estava ensinando o filho, né, os dois protagonistas ali, a como que esse filho devia coibir, vigiar e regrar a filha. Então, é como se a propriedade dela tivesse entre os homens da casa, né? Não só do pai, mas entre os homens da casa, coisa que justifica também muitos abusos por irmãos, né? Acontece, eu vejo muito, eu recebo demais no consultório isso, muito mais do que eu acreditava que seria possível antes de trabalhar com isso. Então, essa noção estrutural, né? Como o Francisco falou, eu não estou fazendo nada de errado. Isso é assim mesmo, as coisas são assim, a sociedade é assim. Eu vi uma escritora, e eu não sei agora te dizer se ela é inglesa, estadunidense. Por acaso ela surgiu para mim, porque ela estava fazendo uma pesquisa, ela falou que está pesquisando para o próximo livro dela, então ela entrevista homens perguntando, porque dizem que a masculinidade está em crise, que o homem não sabe muito seu papel, tem muito esse discurso, e ela foi perguntar se os homens acham isso mesmo, o que eles acham disso, e ela estava compartilhando resultados de algumas entrevistas, que alguns homens compartilharam que eles realmente sentem que ele não tem função e tal, dela, tá, mas o que você acredita que é a função do homem? E todos responderam proteger a mulher. Proteção da mulher, né, assim, a grande maioria que ela entrevistou respondeu isso. Essa é a função do homem, a gente não está conseguindo fazer isso. Ela: "Tá, mas proteger de quem?" Aí eles: "Dos outros homens." Olha só, Isso é profundo, gente. profundo, Então eu simbólico. preciso de homens que me protejam de outros homens. Então se não tivesse ele, talvez eu estivesse protegida. Não sou eu dizendo que a gente não gosta de homem, tá, gente? Mas eu preciso, porque isso parte do princípio que eu tenho necessariamente, para eu ter uma função social, eu preciso de homens violentos também. Porque se os Uhum. homens violentos acabarem, eu não sei mais o que fazer. Sim. Eu não tenho mais função social, porque a minha função é proteger mulheres de homens. Se não tiver homem violento para machucar essa mulher de alguma forma, eu tô protegendo ela do quê? E daí eu perco é muito pouco, né, os homens são tão mais do que isso para eles se acharem tão pouco, né, para eles acharem que a função deles é tão pequena. Eu Sim. fiquei muito impressionada, assim. Sim, sim, isso é verdade. Eu tenho falado com as minhas clientes, eu tenho pesquisado bastante sobre o Red Pill, né, que é um termo aí, entre aspas, novo, né, já tem outros termos já, A cara da mas Sheila, tem. quando você fala isso. E aí tem uma certa característica do Red Pill que eu falo para as minhas clientes e elas falam: "Não, não é possível", que é o seguinte, o homem que fala que a mulher está sendo mal influenciada. Esse é a base do pensamento de um Red Pill. "Ah, mas você tá vendo essas coisas aí, você tá sendo influenciada, você tá falando com tal fulana, a fulana tá te influenciando", tudo tá influenciando, ao invés dela pensar por si mesma. E, assim, quase 100% do teste empírico, como também o João falou, elas falam: "Nossa, meu marido fala isso. Quando eu venho com uma ideia, um pensamento meu, fala que eu tô sendo influenciada", ao invés dele reconhecer um pensamento dela, né. Dele reconhecer que ela tem vontade própria e que ela está aderindo àquilo que ele nunca é influenciado, mas ela está sendo influenciada. Mas Isso. sabe que é tão existe até um movimento hoje absurdo, vocês que estudam comunicação não violenta devem ter estudado alguma coisa sobre empatia já, que é um movimento que eu estou acompanhando também. Gente, eu sou muito curiosa, então eu estudo de um tudo nessa vida. Eu gosto, como eu estudo oratória, eu gosto de estudar manipulação, discurso, então eu ouço discursos dos políticos, eu adoro, adoro, como assim, é desesperador ouvir políticos falando? No geral, sim, Sim. mas é muito bom como estudo mesmo do poder da manipulação do discurso mesmo. Uhum. E aí, até me perdi. Você falou Falei do influenciar, Red Pill. do influenciar. Então, empatia, Uhum. né? Um termo surgiu já há alguns anos, e a gente fala muito de empatia e do poder da vulnerabilidade, blá, 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 blá. Tem um movimento agora nos Estados Unidos dizendo que a gente ultrapassou a empatia, que empatia não é uma coisa boa. Olha. E existem livros sobre isso. E pessoas que vão nos podcasts Red Pill falar disso, e já já vai chegar no Brasil essa teoria, de que empatia não é uma coisa boa, principalmente as mulheres, elas são muito empáticas. Olha. E aí elas são muito manipuláveis.
que a mulher que frequenta a igreja, você tem que cuidar muito bem dela, porque ela tem uma tendência a empatizar com o outro. Olha aí. E isso é ruim, que as mulheres elas têm esse defeito de empatizar. Eu vou te mandar depois no WhatsApp alguns Sim, livros e algumas por pessoas favor. falando disso, que eu até estava compartilhando outro dia com a minha amiga Carolina Nalon, que é uma super pesquisadora de CNV, ela é maravilhosa. Eu falei, era o que me faltava. A gente não consegue nem explicar ainda o conceito de empatia para todo mundo. As pessoas são simpáticas no lugar de ser empáticas, e já tem gente, livro, dizendo que empatia é muito ruim, que mulher é pior ainda, porque elas caem nessa conversinha Sim, da empatia. A gente é pois muito é. ingênua, né? Eu É, tive um essa companheiro que dizia experiência. pra mim uma coisa assim também. Essa bem desse lugar que vocês estão falando, que é de. O que ele falava pra mim, por exemplo, você. Era uma coisa do tipo. Ele queria dizer se eu gostava dele ou não, sabe? Não, peraí. Se você me ama, digamos que você me ama, João, né? Se eu sou sua namorada. E eu digo que te amo, te resta acreditar em mim, correto? O que Correto. eu estou dizendo? Agora, você dizer sobre o meu sentimento pra mim, um dia ele começou com essa: "Não, talvez você não goste tanto de mim, talvez o que", eu falei: "Acho que é, se ele tá insistindo tanto pra eu não gostar dele, acho que tem alguma coisa aí, a gente terminou", mas existe às vezes essa postura, e a gente tem esse nome pra isso, né, do cara ficar dizendo pra mulher o que ela sente e tal. Exatamente. E a gente fez um vídeo, né, ô João, sobre masculinidade, falando sobre red pill, e veio uns caras no comentário, assim, falando: "Ah, vocês estão tirando a imagem do homem, enaltecendo a imagem da mulher". Falei: "Gente". Eles criam uma liga, né, eles criam uma divisão. Então, no vídeo a gente é cuidadoso, a gente fala assim: "Olha, pensa, tudo que você vai escutar aqui, só raciocina. Vamos conversar sobre o que a gente vai conversar aqui no vídeo, né?". E a galera, assim, detonou, veio criticando: "Ah, vocês são", como é que eles falaram? "Esquerdistas disfarçados de sei lá o quê". É fogo, né, é fogo. A A gente tem internet. que ter compaixão. Eu é a compaixão que me salva e a empatia que me salva, no caso dos Red Pills, porque, é difícil para uma pessoa adulta, principalmente, criar amizade. Porque você geralmente cria na época da adolescência, na escola, né, tanto que os grandes amigos para a vida inteira você fez na escola, fez na faculdade, às vezes no Sim. bairro onde você morou, mas a tendência é que você não fique lá a vida inteira. Então é Uhum. difícil você fazer amigos nesse mundo tão corrido, onde a pessoa precisa trabalhar muito, onde ela no seu tempo livre, ela tá cansada, o máximo que ela faz é pegar o celular, porque ela tá exausta. Ela querendo pertencer a um grupo, esse é um grupo que ele se disfarça muito bem de um grupo de apoio, né, ele diz que Uhum. vai te ajudar, que vai te apoiar, enquanto isso ele vai te vendendo as suas ideologias, bem no esquema de ceifa mesmo, né. Sim. Eu até falo para os pais, grupo neonazista que coopta adolescente é igual, quando o menino começa a frequentar, os pais até falam: "Nossa, ele deve ter visto um grupo muito legal", porque eles começam com essa coisa de você ser homem de verdade, de você se cuidar, de você não Uhum. ter chulé, aí o menino começa a cuidar melhor do tênis, a mãe fica até Passar feliz. um gel, né. Mas de repente ele começa a dizer que o homem de verdade ele tem que ter uma mulher de verdade, que mulher de verdade não pode ser negra, que mulher de verdade não pode ser PCD, que mulher de verdade tem que ser assim assado. E de repente eles estão colocando goela abaixo da galera a doutrina deles, Sim. sem que. Só que aí a pessoa não quer mais perder, né? Quando eu entrevistei a juíza Cavalieri lá falando sobre a série Adolescência, que você falou que Uhum. você viu, ela conta a história de um rapaz que estava numa comunidade extremista, que planejava inclusive ataques em Uhum. escola, bem pesada, e que ele disse que tentou sair várias vezes, mas ele voltava porque era o lugar onde batia um papo com ele, onde ele tinha feito É. amizade. Onde jogava, né. Não estou passando pano, gente, mas eu tenho compaixão. Eu acho que a solidão ela faz coisas impressionantes com as pessoas. É, é, com certeza. E nessa, eu estava lembrando, de fato, refletindo que essa época é boa para refletir sobre a nossa adolescência, né. Eh, Sobre alguns comportamentos que eu tive na minha adolescência, que veio mais ou menos por causa disso. De, a primeira namoradinha que eu tive, e aí alguns surtos de ciúmes que eu tive, foi por escutar algumas pessoas. O "Que que eu faço? Ah, ó, isso aí deve ser tal coisa, ó, isso aí deve ser", é aquela coisa assim de: "Ai, o que que eu faço com isso?", né. E aí eu imagino, se você encontra esse grupo online bem estruturado,
muitos homens juntos falando, você vai acreditar e vai seguir, né? E esses movimentos, perdão. Não, eu ia só colocar que esses movimentos eles ainda têm um argumento, né? Se quem acompanha o podcast aqui, a gente sabe que eu sou o louco dos homens primitivos, né? Que eu sempre, quando eu vou falar de alguma coisa comportamental, Shirley, eu às vezes faço um paralelo de como que esse comportamento surgiu nos primórdios da nossa civilização, né? Homens das cavernas e tudo mais, né? Só que esses grupos, assim, gente, e quando eu falo de grupos, eu não falo só dos grupos extremos, como não-nazistas, né, os Red Pills, assim, eu falo de grupos que culturalmente cultuam essa cultura do estupro que vai desde a base, como a gente está falando, da propriedade, né, até a violência em si. Então, esses grupos eles têm uma coisa em comum, que é colocar muito a essência da pessoa. Essa é a essência da mulher, é a essência do homem. Então, vocês vão ver sempre esse argumento assim: olha, você que é mulher, isso, gente, para você que tá ouvindo aqui, cuidado com esse tipo de argumento, tá? Ó, você A que é mulher, ânima e o ânimo, Argumentos né? biológicos, assim, exato. biológicos, como Você é sabe desse jeito. quando essa é a sua natureza. Só que o mundo quer fazer você lutar contra a sua própria natureza. E olha só, gente, vou falar uma coisa com vocês. Quando foi se abolida a escravidão, por exemplo, foi difícil para quem estava no processo de escravidão se libertar daquilo ali. Não porque aquilo era confortável, né? Mas porque é uma ruptura muito grande, muito difícil, é uma lavagem cerebral enorme. Então, para aquela pessoa falar, oh, não sai não, fica aí que é mais seguro, talvez existisse algum dilema naquele momento. E isso acontece também. Essa mudança, esse momento de transição, ele é difícil. Então, estão tendo esses homens que a Shelly comentou, né? Eu não tenho mais função, quem eu sou agora, como que é ser homem. Na minha visão, o fato de terem homens passando por esses dilemas, isso é um bom sinal de alguma forma, né? Eu- Eu não faria uma analogia com pessoas escravizadas, porque eu acho que tinha muitas outras questões, do tipo, beleza, você está livre, você não tem de morar, não tem que comer, não tem que fazer, não vou te dar terra, não vou te dar lugar, não vou... diferente dos Estados Unidos, que deu lá um tanto de terra e um tanto de alguma coisa para alguém, né? Mas eu até recomendo o Projeto Quirino, que é, para mim, o melhor podcast que já foi feito no Brasil. E olha que tem podcast bom, mas o Projeto Legal. Quirino, que conta a história da negritude no Brasil, né? De como os negros chegaram aqui, do que eles construíram e de como a gente é dependente disso aqui, né? Como eles é que são os donos desse país, é muito legal. Então, recomendo o Projeto Quirino. Mas você descrevendo essa coisa biológica, tem uma coisa besta que a galera repete na internet, eu fico tão indignada. Falam que agora tá na moda de novo. Tipo, tem os discursos que eles vão embora e é uma desgraceira, de repente eles estão aqui, que fala que a mulher, com todos os homens que ela transar, vai ficar uma coisa genética do esperma deles dela. Constelação familiar, né? Baboseira. Não, mas essa é uma baboseira que esses caras repetem muito, assim, que quer dizer o quê, né? Que você não pode. A mulher tem que ser virgem, recatada do lar, ficar com um homem só. Eles podem ficar com quantas for, isso nunca é questionado. Não importa se ele tem. E tem que ser novinho, tem que ser antes dos 30, porque mulher acima de 30 para eles não presta. Mesmo que entre 80. Não importa. O que é muito ridículo, né? Ficar vendo esses casais. Você não vê, tem alguns países que é muito chocante quando a gente vai visitar, porque a gente não vê um casal com essa disparidade de idade. A mulher tem 70, o cara tem 70. O cara tem 50, a mulher tem 50. Você não consegue ver a diferença etária entre as pessoas, e isso chega a ser esquisito. Porque aqui se padroniza essa ideia de que você tem que ter uma moça jovem, não porque ela está na idade reprodutiva, isso também eles vão depender, mas porque você pode controlar, né? E se ela não tiver outras experiências, outras vivências, mais fácil ainda de você controlar. Então, disseminar a ideia de que é biológico, que você vai ter uma coisa genética dos homens com quem você. É muito bom para quem quer esse discurso. Sim. Para as mulheres é péssimo, como sempre, mas para eles é bacana, porque eles vão dizer: você não pode ir contra a pessoa, você não pode me largar, né? Porque a gente já transou, agora você é minha propriedade. Exatamente, exatamente. Desespero Essa coisa definido. do ânimo, do ânimos, né? Ânima e ânimos, que eles pegaram aí da psicologia junguiana, que é o lado feminino e o lado masculino do homem. E aí um dia desse eu até postei, eu não lembro se eu excluí depois, mas eu acho que não. Que é uma mulher falando, uma coach falando que o seu homem, ele não tá
progredindo financeiramente, porque você deixa ele lavar a roupa, porque você deixa ele lavar a louça. Isso faz com que a ânima dele aflore. E não, é o ânimos que você tem que deixar ele. O lado masculino, colocando a responsabilidade também na mulher. Da Pra tentar dar um caráter científico. Então eu não sou bem-sucedida? Então eu sou bem-sucedida por que se eu lavo minha roupa? Gente, alguém me explica. Né? Mas esse verniz de ciência, de termos, igual a história da teoria 80-20 que aparece na série Adolescência, que é uma baboseira, nem é uma teoria inventada por ele. Mas existe a teoria de Pareto, que é 80-20. Então eles pegam uma coisa, existe uma coisa 80-20 lá que a pessoa estudou um dia. Aquilo existe em algum lugar. Não tem nada a ver com a história de 80% das mulheres igual a 20% dos homens. Isso é uma besteirada completa. Mas eles pegam coisa. E é assim que a fake news funciona, né? É assim que a notícia falsa, que a desinformação funciona. Ela pega algo da realidade e distorce uma parte. E aí fica difícil você argumentar com as pessoas sobre isso. Até porque elas não têm tempo de estudar. Com a quantidade que se trabalha hoje, elas não têm tempo. Exatamente. Ô, João, você quer falar? Porque eu já tenho outra pergunta aqui já, cara. Não, tô pensando aqui o que a Shelly tá colocando, tô achando muito interessante esse ponto nosso. Só uma pontuação, quando eu falei aquele paralelo, não foi uma comparação exatamente com a abolição da escravatura, assim, mas eu quis colocar, talvez mal sucedidamente, né, com esse exemplo, sobre como sair de um papel de opressão que já é instaurado socialmente, culturalmente, É difícil. é muito difícil. Então é uma ruptura do papel que você está para onde quer ir, que já exige uma força tão grande que toda força que vem contra isso dói, pega muito forte, né? A gente pode fazer um paralelo com as mulheres que estão num relacionamento muito violento. Perfeito. E parece que tem aí uma média de que elas tentam sair 5 vezes de um relacionamento até conseguir sair. Sim. E por que ela volta? Ah, porque ela é apaixonada? Não. Principalmente porque ele ameaça se matar. Isso é muito comum, o homem ameaçar tirar a própria vida se a mulher sair. Ou ele ameaça ela. E, no geral, ela é morta quando realmente ela vai embora. Então, tem um motivo real para ela sentir esse medo, né? Porque o status está colocado. Você tem o medo, mas você não conhecia o cara para saber que ele era violento? Gente, já teve juíza, não sei se vocês lembram o caso de uma juíza que o ex-marido matou ela a facada na frente das 2 filhas. Sim. E ela andava com segurança armada, até por causa do cargo dela, ela atuava no Rio de Janeiro. Só que aí ele começou a fazer a cabeça da filha, falando que ele não estava conseguindo emprego, que aquela coisa de andarem com seguranças, se elas não podiam ficar sem segurança, e a filha pediu para a mãe para tirar os seguranças. Ele foi lá e matou ela a facada dentro. Então eu não estou falando de uma determinada mulher. Não é o ser humano. E isso eu falo como professora de oratória, e eu sou formada em direção de teatro, treinei muitos atores, né? O ser humano, ele pode mentir muito bem, por muito tempo e para muita gente. Sim. Quando ele quer mentir, ele mente. Então, você não conhecia o homem com quem você se casou? Não, porque esse lado ele não conseguia. Né? Não tinha como saber disso. Sim. Mas ainda querem responsabilizar a mulher pela própria morte dela. Isso também. No Brasil, se não fossem as vítimas, gente, não tinha crime. Isso não tinha. Pois é. Poxa, Eli, e eu atendo, acredito que o Francisco também já deve ter atendido, tá? Profissionais da saúde mental, profissionais do comportamento humano, sim, que entram em relacionamentos violentos, gente. E outra coisa, a violência ela tem muito a ver com a posse, com a sensação de posse. E muitas vezes no início desse relacionamento, essa criação da possessividade ainda não está tão instaurada quanto está depois do relacionamento. Então, realmente não dá para saber uma Não, eu tive um namorado, depois eu falava assim, meu Deus, como é que ônibus eu peguei para chegar a esse ponto, sabe? Era uma pessoa extraordinária, do momento que virou noivado, você não sabe a transformação. Se transformou em outra pessoa. Muito rapidamente, se foi algo... E eu tentava achar aquela pessoa que estava comigo há tanto tempo, eu tentava encontrar, não, eu sei quem ele é aquela pessoa, ele entrou tá no momento, tá mal, deve ter sido alguma coisa de trabalho, ele fala, não, é que foi isso, é que foi aquilo. Não, a verdade é que eu fui conhecê-lo depois disso e que foi uma tragédia na minha vida, muito difícil, graças a Deus a gente não chegou a se casar e tal, mas foi algo muito complicado. Sim. E foi isso, sabe, porque dentro da mente dele virou ali uma lógica e ele virou outra pessoa. Exatamente. É porque tem uma ancestralidade, né?
que sustenta um certo tipo de comportamento do homem masculino, né? Bom, mas daí você tá vindo dizendo aí que então tem aí uma ancestralidade, uma biologia, é exatamente o que a gente acabou de questionar, você quer me matar. Calma! Um senso de humor do Francisco, gente. Ó, calma. Eu tenho que lidar com Sou isso, ele. Vamos dizer assim. Usei a palavra errada, viu? Mas existe uma história por trás do homem moderno ela, vamos dizer assim, ela anda se nós não pensarmos sobre ela. E o homem, ele vira esses gatilhos porque já tem algo anterior a ele, que ele Biológico, então. Não é biológico, tá? Tô brincando, eu tô tirando um sarro aqui com o Francisco. exatamente. É um costume, é um hábito cultural, não é que tá no teu Cultural. gene. Não, de forma alguma, cultural, que precisa ser questionado. E aí eu venho falando com os poucos homens que eu atendo, e essa é uma outra coisa, poucos homens ainda fazem terapia. É o apelo aqui que eu faço aqui de, cara, se você tá pensando em fazer terapia, faça, pelo amor de Deus. Vai fazer, né, porque é muito pouco ainda. Isso eu vejo por todos os meus colegas. Há colegas, homens e mulheres que atendem, é 10% só de homem que vem para o consultório. 90% é mulher. Mas agora eu perdi a meada do que eu estava falando. Ancestralidade, a história. Então, mas eu perdi o ponto, gente. Tudo bem, vai voltar. E acontece comigo o tempo todo, gente. Eu acho que é o horário. Quando é assim mais fim do dia, porque vocês não estão vendo, mas já tá escurecendo, já tá escuro aqui onde eu moro. Fins do dia, o cérebro já começa a falhar. Ou é a idade aqui também. Aqui eu tenho um problema de RG avançado, gente. Lembrei, pronto, você me ajudou. Que é uma coisa, o seguinte, de perguntar para a companheira, ou quem sabe até para o companheiro, uma pergunta muito difícil, que poucos homens vão ter coragem, mas que eu acho importante de perguntar, que é a dor assim latente do homem moderno, que é o quê? Você me admira enquanto pessoa, enquanto homem? Ter a coragem de perguntar isso e ter a coragem de ouvir a resposta. Você me admira? Porque geralmente a resposta para isso não é uma resposta de gênero, é uma resposta de pessoa a pessoa. A admiração não é de gênero. É pelo que a pessoa faz. E ter a coragem de perguntar e ouvir, eu acho muito interessante. Eu tô pensando aqui, né, em amigos e parcerias românticas, em pessoas da minha vida, eu provavelmente diria: "Tal coisa eu admiro, tal coisa eu não admiro". Vai ser muito difícil ser uma resposta: Sim. Claro que eu admiro isso, isso e isso". Mas Aí a pessoa fez: "Aí tem coisa", eu falo: "Tem coisas que eu não admiro". é aí que tá, abre um leque para poder conversar sobre isso. E aí eu vejo que eu dei essa dica para alguns homens, lógico que eu fiz aqui em casa também, foi difícil, mas foi muito bom ter perguntado isso, porque abre o leque para o diálogo sobre aquilo que não admira, justamente. Ao invés de chegar assim: "Fala aí minhas falhas", né, você fala: "Olha, você me admira". Aí a partir disso Até vem os porque nós mulheres fomos muito socializadas para agradar. E do mesmo jeito que você não quer perder a sua esposa, nós também não queremos perder a nossa parceria romântica, né, nosso companheiro ou nossa companheira. Então é difícil, às vezes é mais fácil, e eu vou falar por mim aqui, vou aproveitar, vocês são psicólogos, não é mesmo? É mais fácil me terminar o relacionamento do que chegar e dizer: "Cara, tal coisa tá insuportável, mano, dá pra você mudar isso daí?". exatamente, exatamente. Até porque também por histórico, né, pelo que a gente sabe dos homens às vezes virarem um pouco violentos e tal, então, às vezes é melhor eu sair dessa história e o cara às vezes fica boiando, né, falando: "O que que aconteceu no resultado na vida de na mente dele tá tudo ótimo". E na minha mente, Sempre, né. acho que eu não tenho coragem de falar para essa pessoa, muitas vezes por uma postura dela e tal, pelo meu próprio histórico e traumas e o escambau, então às vezes é até mais fácil sair do que ter conversa franca. Ter conversa franca é uma coisa muito difícil, gente. Pois é. Realmente dizer para a pessoa o que você
ofensa, na real, sem medo de que ela vá embora, vai se fatiar, vai... É uma coisa que a gente, mudando um pouquinho de saco para mala, mas continuando no mesmo assunto. Quando eu estava lá na Prazerela, que era uma casa que estudava sexualidade feminina, aqui em São Paulo, muito legal, a gente sempre perguntava se a pessoa, não se ela transou com quem ela quis, porque isso é liberdade sim, a pessoa tem que poder fazer o que ela quiser, né? É dela, ela faz o que ela quiser com isso. Sim. Mas se ela disse não, sem ter que dar uma desculpa, o poder de dizer não tô afim, inclusive para quem você ama, inclusive para aquele namorado, para aquele marido que você adora, você tá lá dormindo, a pessoa vem todo chomeguento e você fala, ai, não quero. Só, sem continuar a frase, sem ter que se justificar, sem achar que tem que se justificar, sem ser, não quero que eu tô com dor de cabeça, não quero por causa do trabalho, não quero... E você, parceiro, parceria romântica dessa pessoa, falar, ok, sem precisar pedir uma justificativa. Ah, mas por quê? Ah, mas sem achar que é desamor, né? Esse caputinho. Porque o homem tem muito essa coisa, então ela me ama, então ela não me quer. Não, ela só assim uma coisa dela. Tipo, segurar a autoconfiança, a autoestima de saber, cara, é uma coisa dela. Se ela não quiser estar comigo, ela não tava. Ela só tá dizendo que não quer isso agora, nesse momento. Eu não preciso de 40 explicações. Só que nós também temos essa dificuldade, assim, com essa dificuldade nas mulheres, e também lá, durante anos, dando aula e conversando com as turmas, né? Dizer um não sem vir com uma justificativa na sequência. Conseguir sustentar, tá? Não, e acabou. E a outra pessoa respeitar o não sem ter que pedir 200. Isso é intimidade. Isso é. Você saber que vai ser respeitado, né? Dizer o sim é até mais fácil do que dizer o não. Uhum. Pra você ver tanto que as mulheres morrem quando dizem o não, né? Pois é. São agredidas, né? Nesse São momento. agredidas. Sim. É isso. Eu nunca vou esquecer, e aí eu não sei porque que a gente acabou indo para esse lado da conversa, mas a gente Ah, tá eu nele. também percebi isso. Estamos indo, mas o caso mais emblemático, que mais ficou na minha cabeça sobre essa questão da violência doméstica e do feminicídio, foi uma moça, se não me engano, ela é do Rio Grande do Sul. Na época eu acompanhava uma página no Facebook que chamava-se Eta Mídia Machista. Não existe mais, ou não é mais atualizada há muitos anos. Que só colocava esse tipo de notícia, né? Notícia de violência contra mulheres. E um dia eles postaram uma vaquinha e uma notícia para ajudar uma moça, porque ela tinha 20 e poucos anos, uns 26 ou 28, estava casada, e o marido não queria que ela estudasse. Ele não queria que ela saísse para estudar, e daí a mãe dela falou, poxa, filha, isso é importante e tal. E um dia ela foi olhando e falou, cara, realmente. Então ela realmente falou pra ele, não, eu vou estudar e se isso for uma questão pro nosso casamento, então nós vamos terminar o casamento, porque eu quero voltar a estudar. Ela só queria estudar. E pra ele isso era um pouco inadmissível. Ele cortou as 2 mãos e os 2 pés dela com facão. E a foto era ela enfaixada, assim. Eu nunca esqueci essa imagem na minha vida. E aí anos depois eu fui dar uma aula sobre cultura do estupro no Brasil e eu fui buscar essa imagem, vi que ela tá bem e tal, seguiu a vida dela. Claro, tá bem na medida do possível diante da situação que foi gerada, sabe. E na época era uma vaquinha para ajudar com as despesas dela, com o que ela precisava, mas é tão emblemático, então ele impediu ela de ele só não a matou eu acho que ele tentou matá-la, né, cortou os pés, as mãos, tentou, acho que na cabeça dela ele também, deu uma facada com esse facão. Então é muito emblemático, sabe, de uma sociedade que tem uma doença muito séria. Sim. Sim. É. Essa doença, a gente volta lá naquele argumento, né? Gente, essa doença. Ancestralidade, não. Tô brincando. Não, não, mas quase que isso mesmo, né? Só eu queria reforçar que isso não é da natureza. Não é porque você é homem que a sua natureza é agredir. E não é porque, sabe, é uma pessoa mulher que a natureza dela é servir, é se submeter, né? Esse argumento biológico, ele não existe, gente, tá? E aí a gente volta. Por isso que eu gosto de citar Homens das Cavernas, para citar origens de alguns comportamentos que a gente tem. Mas nós não somos mais pessoas das cavernas, né? Então, Mas ele é uma narrativa, né, ele é uma historinha contada na qual a gente acredita. Só que ele faz tão mal para os homens, na série Adolescência a gente vê isso. O James, que é o personagem principal, ele gosta de desenhar, mas o pai dele quer que ele seja jogador de futebol. Sim. E leva ele para o futebol, e daí ele tenta não participar da educação física, aí o pai dele leva ele para um outro esporte, e ele não vai bem, e o pai dele fica chateado, porque ele não consegue fazer um gol, não consegue jogar bem. O que ele queria era desenhar, e o pai dele só reconhece isso quando recebe um desenho da prisão.
Aí o pai dele fala: "Poxa, ele gostava tanto de desenhar". Sim, mas o pai dele nunca incentivou, porque o certo, veja, tanto o pai dele quanto ele vivem nessa historinha que não é biológica, de que o que o homem tem que ser. Então o homem tem que ser forte, ele tem que gostar de esporte, ele não pode Tem que gostar de ativar desenhar, esse lado, né? o homem tem que ser heterossexual, porque desenho é coisa de viado. Tipo, tem toda uma história que faz o James sofrer, que faz o pai do James sofrer por tentar impor. Por acaso, o pai do James se encaixa um pouco com essa história, mas ele também sofre. E ele também se torna um cara violento, que chega a quebrar tudo. A mãe do James tem que ficar o tempo inteiro corregulando o pai. Ela tem que ficar. Quando ele vai estourar, porque ele tá sempre prestes a estourar, depois que o filho é preso, gente, quem não viu a história vai ver, o filho é preso, todo mundo fica, né, desesperado, mas o pai sempre tá para explodir, aí ela que acalma. Ela tem que sempre se dobrar à vontade dele. Não é ele não tem violência física nem nada com ela, e nem chega, não é violência psicológica com ela. Mas ela tá tão acostumada com essa dinâmica de ele vai explodir, então ela calma, ela faz o que ele quer, ela sugere alguma coisa para mudar aquele ambiente, como se ele fosse um bebê. É. Eu acho chocante. É como se ele fosse um bebê. É ele lá Real, né? ficando nervosinho e ela que tem que administrar os sentimentos dele, sendo que ela tem os dela já para cuidar. Não estou dizendo que a gente não vai apoiar a nossa parceria romântica, entendeu? Mas é uma coisa absurda, assim. Há uma expectativa de que a mulher acalme, de que ela coordene, de que ela te mantenha. Sim. É muito mesmo para nós também. Mas ao mesmo tempo, né, não para ser um papel de liderança, por exemplo, né? Não para ser a pessoa que toma o centro de uma situação, porque aí não, não é o seu papel mais, né, Sheila? É, ela é a líder ali de tudo, ela que está coordenando tudo, mas não é sobre ela, nunca. Não é Exato. reconhecida como tal, né? E Como até porque a mulher é muito ambiciosa, como falou aquele Frei famoso, que eu não vou dizer o nome porque as pessoas saem defendendo ele loucamente, mas um Frei que tá famoso, que disse que as mulheres são muito ambiciosas, elas deveriam se contentar em ser apoiadoras, né? apoiadoras do como se não fossem, né, toda pessoa apoia a outra, os 2 têm que se apoiar. Sim, exatamente. Mas é interessante nessa série, e refletindo alguns casos, até eu e o João, a gente vem conversando sobre alguns casos que vem aparecendo para ele, por exemplo, falta presença, sabe? É, esse pai, por exemplo, ele tá presente de fato com o filho. Tipo, ô filho, qual que é o seu mundo? Ele não conhece, né. Eu fico Ele então tá ali. ele nunca entraram no quarto dele, né. Ele estava bem, estava no quarto. E eles estão fazendo o melhor que eles podem, gente, não é que para bater no pai e na mãe, mas realmente essa presença eu fico impressionada quando eles estão lá na delegacia, os policiais pedem para o menino tirar a roupa, porque eles têm que fazer o exame de corpo de delito e tal, Uhum. e o pai não sabe muito o que fazer. Eu falo: "Gente, ele nunca deve ter tido uma conversa com esse menino sobre sexualidade". Sim. E aí eles vão aprender com quem? Há tantos anos a gente avisa que não é para deixar os meninos e meninas aprenderem com a pornografia e ninguém faz diferente. Todo mundo deixa. Fala: "Ah, não, mas essa geração sabe de tudo". Sabe, se você não explicar, eles vão saber do quê, meu Deus? Exatamente. Vão saber do que esses red pill ficam falando aí. Exatamente. Só que se você que é uma pessoa que influente na vida do seu filho, né, que eu imagino, pai, mãe, tio, tia, você estar presente, ouvindo, olhando nos olhos, você vai ter a capacidade de captar essa pessoa para o real, captar essa pessoa para a humanidade. Mas se você não faz isso, ela vai buscar em algum lugar. Estava até lendo um livro não, um artigo, um texto de um psicanalista, ele fala que os jovens criminosos, como é que chama? Jovens em conflito com a lei, eles estão buscando alguém para olhar para eles. Olha que interessante. E às vezes a única pessoa que olha para eles é o policial. O policial é exatamente a teoria da Vanessa Cavalieri, a juíza da Vara da Infância e da Juventude do Rio. Por isso que eu recomendo a todo mundo sigam o perfil dela, que chama-se @protocolo eu te vejo, porque é o que ela fala. Esses garotos só são vistos, só olham para eles realmente quem eles são e tentam entendê-los quando eles são presos, quando eles estão lá na frente do juiz. Aí os pais se desesperam, aí a família vem, aí vem todo mundo olhar para ele. Mas ela fala que eles precisam ser vistos antes, tinha muitas oportunidades deles serem vistos, literalmente, né. Mas as crianças são carentes hoje em dia, todo mundo precisa de atenção, gente. O ser humano precisa ser visto, ele quer ser visto.
E nós estamos numa sociedade que dá muito pouca oportunidade de reconhecimento e visibilidade. Hoje, para um cara ser visto, para um adolescente, para um jovem ser visto, para vocês serem vistos mesmo dentro da profissão, o que é Uhum. necessário? Você tem que ter Sim. dinheiro, Uhum. ostentação. É isso que é vendido para um menino. E aí teve um terapeuta muito bacana, e eu não vou lembrar o nome dele agora, que eu vi ele fazendo uma análise de adolescência que eu amei, e ele falava o seguinte: dentro de tão poucas possibilidades de reconhecimento do ser humano hoje, quando tudo que é vendido é que você tem que ser rico, e que isso Uhum. vacilar. Hoje é tudo isso, você tem que ser rico. Tem que ser rico, tem Sim. que ter as coisas da moda, tá na tendência. A pessoa só sobra um lugar, que é a violência. Com a violência você também aparece. Sim. Porque quando você é rico, você aparece socialmente. Mas a violência sempre parece uma alternativa para o homem. É. Então esse menino nunca é visto, mas se ele matar alguém, se ele meter uma faca numa menina, ele vai ser visto. Sim. Se ele Vai ser entrar com uma alguém. metralhadora, ele vira alguém. Tanto que os grupos que aliciam meninos para ataques e tal, eles prometem fama. E Uhum. o James reclama na série, ele fala: "Por que mandaram fulano para uma prisão de verdade e eu tô aqui?" Porque ele tá num lugar que é para ele ter é como se fosse não é um sanatório, mas é um local onde ele tá sendo observado psicologicamente. Ele fala: "Por que eu não tô numa prisão de verdade?" Sim. Porque Sim. ele vai ficar famoso se ele dentro daquele grupinho, e ele vira uma celebridade no grupinho, tanto que a gente sabe por um menino que encontra o pai dele depois. Uhum. Então ele quer visibilidade. E uma outra coisa que esse psicólogo falou que eu achei interessantíssima, que é uma mentira que o pessoal do Red Pill conta muito, e não parece uma mentira, mas é, né, porque eles vendem o quê? Uma ideia um pouco tradicional de família, então é o pai, a mãe, todo mundo era heterossexual, com seus filhinhos, a mulher sempre mais jovem, sempre antes dos 30, não pode já ter filhos, tem que só ter o filho daquele cara, muito bonita. Todas as Uhum. mulheres hoje com a aparência que eles consideram bonitas ou que aparecem nos podcasts dele, tem botox, tem cirurgias plásticas que a gente identifica rapidamente. Sim. E você vai trabalhar e a sua mulher vai ficar em casa, porque ela não é para ela ficar saindo por aí, eles falam muito isso, né, ela não pode ir na Uhum. academia, ser atendida por um personal homem, outro dia vi um dando mó teoria de que ela não podia ser atendida por homem, não sei o quê. Que família consegue hoje sustentar-se 2 adultos, mais 1 ou 2 filhos, só com uma pessoa trabalhando? É muito difícil. Um botox é meio salário mínimo, gente. Você tem que refazer a cada 6 meses, se você for fazer. Só botox, fora tudo os fios, as coisas nada para ser aquela mulher que eles dizem que é a ideal. Não tem como, isso é uma mentira. E Sim. quando o adolescente vai crescendo, ele vai percebendo que é uma mentira. O homem adulto que participa desses grupos é uma lástima, já deveria ter entendido que isso é uma mentira. É uma Uhum. mentira. Isso é 0,0000001% dos brasileiros que vai viver desse jeito. Como eu treino pessoas para falar em público, já chegou gente para mim que quer começar a fazer vídeos, né, falar na internet ou fazer um canal, e eu atendo muito esse perfil. Uhum. E teve uma moça que chegou para mim, ela disse que ela falou com uma assessoria de marketing, eles recomendaram ela alugar uma casa mais chique, assim, para ela fazer os vídeos. Então ela alugaria essa casa, faria os vídeos na frente, porque tinha que mostrar a ostentação. Olha só. Nem eles vivem a vida que eles dizem que é a certa. É. Então é impossível, essa vida é irreal, ela é uma mentira. Isso vai deixar você cada vez pior, se você ficar mirando nesse lugar, isso só vai afundar você. E eles prometem que vão te ajudar a ser um homem melhor, a ser mais autônomo, mais independente. E não é verdade. Sim. É isso daí. Ao invés de você só, ir no caminho de quem você é, que já tá aí, né. Que tá sempre lá, né. Incentivar as pessoas para os dons delas é uma coisa que a gente faz muito mal. Eu lembro que alguém falou uma vez da metodologia da avó. Nossa, há uns 7 anos eu fiz um vídeo sobre isso. Metodologia da avó. Hum. Qual que é a metodologia da avó? "Ai, meu netinho lindo, claro que vai funcionar", porque hoje tem mania de dizer: "Ai, que os pais mimam muito as crianças, que não dão limite", não é verdade, não estão nem vendo como é que estão dando limite, mimando demais, não tá Sim. necessariamente mimando demais. Incentivar o que a pessoa realmente gosta de fazer, né, falar: "Cara, você desenha muito bem, você devia fazer isso". "Ai, mas não é futebol", "Não, é o que você quiser, vai aí", sabe. É. Parece às vezes que a gente regride. Eu vi uma mãe também, outro dia ela postou um vídeo, eu não gosto de quem posta vídeo com criança, mas no caso ela postou o vídeo ela entrevistando a filha, Uhum. e a filha estava muito triste. Ela falou: "Filha, conta para o pessoal por que que você está tão triste assim". E ela começou a chorar enquanto contava, não gosto também de vídeo com criança chorando, não era uma mãe brasileira. "Porque eu não posso jogar futebol". "Mas por quê?". "Porque me disseram que eu não posso jogar futebol". Ela ama futebol.
E aí os Olha. meninos da escola dela disseram que ela não pode jogar futebol porque ela é uma menina. Ela tem que uns 8, 9 anos, pequenininha, Pois é. aos prantos, desesperada, porque ela só queria jogar futebol, gente. E tem alguma cara de pau aí na existência que vai olhar e vai dizer: "É mesmo, Ezequias, é um esporte de menino. Quem é você para dizer o que o ser humano vai Dá uma fazer?" boneca pra ela, né, uma coisa assim, né. E as jogadoras incríveis que tem por aí. Então, quem trabalha com educação como eu, a gente tem que ter acho que é uma coisa, né, educador por vocação, a gente sabe que o outro não é mesmo que ele venha fazer uma faculdade, eu dei aula na faculdade de cinema, por exemplo, a pessoa veio fazer o curso de direção de cinema. Uhum. Pode ser que ela não seja um diretor ou uma diretora no final. Pode ser que ela vire câmera, pode ser que ela vire ator, pode ser que ela seja padeiro, pode ser eu não sei o que essa pessoa vai ser. Meu compromisso é pegar ela pela mão e a gente vai seguir um caminho junto, mas não é um caminho assim, entende? Porque ela Uhum. precisa ter espaço para me surpreender no meio do caminho. Sim. Teve aluno que eu reprovei, porque era um aluno muito ruim na minha turma, não aparecia na aula, não tinha o que eu fazer, né, reprovei-lo. E hoje é um grande artista de outra área, sabe. Então não tem como a gente saber o que que um ser humano vai se tornar. A gente só pode esperançar e incentivar. O resto Não tem nem como saber o que o ser humano é, né, Sheili? Eh, então eu gosto de falar muito sobre existencialismo, né, e existencialismo a gente pode pegar o existencialismo via Simone de Beauvoir também, né, que traz esse conceito de que não existe essência do homem e da mulher tal que a pessoa deva viver daquela forma, né. Quando a gente fala de essência, a gente está falando aqui de um conceito em que o indivíduo ele não pode viver, né, de outra forma senão qual daquela forma ali, né. Então, mulher vive como mulher, homem vive como homem, negro vive como negro, branco como branco, japonês como japonês e assim, cada pessoa tem a sua essência, não pode ser diferente, que é o princípio do nazismo, né. Então, o judeu, a essência dele é assim, De ó, todo fundamentalismo, né. né, exato. E tem muita gente que vai estar me ouvindo aqui, que vai falar: "Ah, João, existencialismo, mas eu sou cristão", né. Hum. Mas gente, para você que é cristão, tem uma base muito existencialista no cristianismo também, porque os 2 falam uma coisa muito semelhante, que é o seguinte, né, enquanto a ideia essencialista diz que você é uma coisa e você deve viver para cumprir aquilo que você é, o existencialismo prega o contrário, que você pode tomar escolhas livremente e que, com base nas escolhas que você toma, você, ao fim, descobre quem você foi, né. A diferença é que para o cristianismo, no final, esse quem você foi vai ser julgado por uma força maior, né, e tudo mais, mas a noção básica é a mesma. Você não tem uma essência pronta que você só pode viver ali. Quando a gente fala desses pais que não veem, não olham para os filhos, é porque eles estão olhando só para as barreiras e não para o que tem dentro, né. Então você não pode sair dessa barreira. e Aqui não que o que tem dentro seja a essência daí nesse sentido, não, Exatamente. não tem. porque pode O pessoal fala assim: "Mas aí é sacanagem, aí não tem nada que vai falar sobre nada". É complicado. São indícios, mas ninguém foi feito por uma coisa só. E eu descobri isso quando eu saí de Pato Branco, lá em Pato Branco, onde eu nasci, eu achava que eu tinha que fazer teatro, porque desde os 5 anos eu participava de peça, eu fazia concurso de poesia, tudo eu participava. Então eu fui estudar edificações, porque eu falei: "Eu preciso me manter enquanto faço teatro, porque atores morrem de fome, artista morre de fome, eu preciso ter uma profissão". Edificações eu posso assinar, inclusive, o Centro Federal de Educação Tecnológica, eu sou formada em exatas, né, antes de fazer faculdade de teatro. Quem diria? E aí eu cheguei lá, eu queria trabalhar no Teatro Guaíra, que é o maior teatro lá de Curitiba. E fui levar meu currículo, mas lá não tinha um grupo de teatro, mas tinha uma orquestra. Então eu enchi o saco até eu virar estagiária na orquestra. Então eu fui trabalhar como produtora em uma orquestra, ajudar a organizar os concertos. Só que lá em Pato Branco não tinha orquestra, eu nunca nem tinha visto uma orquestra. Acho que eu tinha visto, sei lá, já tinha visto na TV. Não me lembro de uma vez ter ido numa orquestra na minha vida. Com 16 anos eu chego lá e vou trabalhar na orquestra, porque pode dinheiro para morar na capital. E eu lembro que eu cheguei lá, estava tendo uma novela, não uma novela real, mas estava tendo uma treta gigantesca por causa de um fagote que tinha sido quebrado. Eu Hum. não sabia que fagote era um instrumento musical. Terem uma ideia da minha grande gente, não tinha Google, internet como é hoje, o nosso celular não era um mini computador, isso fazem mais de 20 anos, 20, uns 25 anos já. E eu não sabia o que que era um fagote, mas depois o que que eu vim aprender? Não só que um fagote é um instrumento musical,
Mas existe também um contrafagote. Eu quero que vocês deem um. Vocês já ouviram falar? Vocês já viram contrafagote? Eu falo contrafagote, vem na mente de vocês? Contrafagote? O que, que é esse instrumento? Se eu falo flauta, se eu falo violino, se eu falo fagote, não faço ideia. É uma coisa de madeira, assim, com pino Agora, baixo. contra fagote. Contrafagote parece um intestino, veio na minha cabeça. Parece uma coisa enrolada assim, de madeira. A gente bota depois a imagem, se der assim, na edição. Que é Coloca aqui no meio. Ô, editor, coloca aí. contrafagote. E todo mundo. E aí, o que, que eu descobri com tudo isso? O que, que eu entendi na minha vida? Eu fazia a gente chamava de empenho, né? Empenhar os pagamentos das pessoas. E a Orquestra do Paraná, ela faltava muita gente. Então, dependendo de certas obras, você tinha que chamar músicos. A gente sempre tinha que chamar trombones de fora, muitas vezes. O que, que eu entendi, né? Com tudo isso. Eu precisava contratar pessoas do país inteiro. E eu sempre. Fagote, batata, tinha que contratar fagote, tinha que contratar contrafagote. Aí eu falei, gente, a pessoa quer ser médico, né, para ganhar dinheiro. Seja contrafagotista, porque não tem os mesmos dois no país. Toda vez que você precisa, ou você tem que adaptar a peça para tirar esse instrumento, ou você tem que achar esse desgramado que está lá em Belém, porque acho que é Belém, porque não sei em que década um professor russo foi para Belém, montou uma escola de música lá e treinou as pessoas. Essa é a lógica. Então, como é que eu vou dizer que a sua essência é ser um contrafagotista? Se você não sabe que existe essa desgrama, entendeu? Ou que a sua essência não pode ser uma profissão. Você pode ter uma inclinação ali para as artes, mas eu não sei se você pode ser desenhista, que é o que você conhece, mas talvez se você vivesse em outra cultura, de outro jeito, você ia ser uma outra coisa. E nada impede também que você viva 30, 40 anos com uma profissão e depois você investe e vai viver uma outra coisa, porque as nossas competências são imensas. Então, essa coisa de essência relacionada a algo, eu acho que não tem mesmo. Algumas coisas têm de personalidade ali que são suas, mas só para provar que essa coisa da essência. Gente, Você nem sabe se pesquise existe, no mas vai desejar. contrafagote. Uma Contrafagote. pessoa lá de Pato Branco do interior, como eu, gente, foi uma novidade muito grande, assim. Minha família não ouvia música clássica em casa. Agora, todo vaneirão eu sei cantar. Pronto. Toda vaneira rancheira, isso aí, tudo que é música gauchesca. Mas era uma novidade. Exatamente. E até porque, né, ô João, o primeiro existencialista foi Soren Kierkegaard, um pastor, né? Exatamente. Então é engraçado. Bem colocado, Francisco. É engraçado como é que foi pro lado oposto, né? A galera acha que o existencialismo é de esquerda, é contra Deus e sei lá o quê. A questão é tipo assim, quem está contra você, pensa um pouco, será que é contra você? O que eles estão querendo dizer, né? É pensar, você se permitir a pensar, mas eu nasci de tal religião, eu nasci, os meus pais são assim, ok, mas o que você está fazendo? O que isso impacta o outro? Eu acho que é isso que a gente está, talvez aqui, instintivamente... Gente, que nós estamos falando, gente, ele está resumindo uma coisa que eu nem sei que a gente falou. Me ajuda, João. Eu achei que a gente não podia falar de Marte. Eu estou concentrado nisso aqui. Não fale de Marte. Não fale de Marte. Eu só estou pensando sobre isso. Eu acho que de algum modo a gente está refletindo esses pontos aí. Eu acho que eu O João tá igual o Celton Mello, né? Desculpa, eu tava precisando de um café. Vocês viram essa cena dele? Que ele tá numa entrevista e a mulher faz a pergunta e aí a Fernanda Torres olha pra ele. Quer começar? Tá, ele. Desculpa, eu tava procurando. Isso é muito Celton Mello, né? Mas olha, eu acho que o que o Francisco está colocando, Shelly, é o que você também colocou antes. Eu acho que o que conecta é a questão da empatia, né? De olhar para a pessoa, não olhar para aquele comportamento, para aquilo que você já tem de pré-definição, né? Acho que o Francisco está falando disso, porque empatia, gente, não é se colocar no lugar do outro, né? Empatia é entender que o outro é outro. O outro é outro olhar, né? Então, quando você consegue olhar o outro como o outro, aí você consegue ver a pessoa. Não tem como olhar o outro como o outro também, não. Isso é mentira dele. Você não consegue olhar o outro como o outro. O único jeito de você fazer isso é perguntando pro outro como é que é ser o outro. Você não vai nunca ter empatia sem escutar. Por isso que eu falo assim, que eu tenho empatia e compaixão pela galera que adere a alguns tipos de grupo e até de seitas, né? Porque quando a gente desenvolve, no caso do Red Pill, tem termos, é bem o comportamento de seita, que você tem o jeito de falar, os termos que só eles usam, que vai distanciando da realidade. É uma necessidade que está sendo suprida ali, né?
Uma necessidade anterior aí, talvez até do que agora eu entendi o que o Francisco quis dizer, de ser visto como eles realmente são em outros ambientes, É isso. E talvez. lembrei o nome do camarada, Chesterton. Gosto muito do Chesterton. Mas eu acho interessante que aqueles que são equilibrados, eles não são fundamentalistas. Eles podem ter um posicionamento, mas eles não são fundamentalistas. Eles sabem refletir. Eu acho que o convite aqui é a gente refletir. A gente falou sobre gênero, falou sobre internet, falou sobre adolescência, sexualidade. Vamos refletir, gente. A gente não tem exatamente aqui somos donos da verdade. Por favor, comentem o que que vocês acharam, não, com respeito. A gente conversa, a gente responde depois lá no Instagram, no Facebook. Eu acho que o principal é isso. E obrigado, Sheili, por ter vindo aqui refletir junto com a gente. Foi maravilhoso. Estávamos ansiosos. Daqui a pouco eu vou até que ir no banheiro ali, porque minha barriga tá doendo demais. Então, Quer uma pipoquinha? aí, ó, pronto. Muito obrigado pela sua presença, viu, Sheili? Obrigada. Eu sempre digo que a gente não tem que concordar. E tem um livro legal, e aí vocês viram, até aqui a gente pode discordar durante o podcast. Isso é muito bom, acho que se a gente levasse isso para um âmbito maior, a gente não tem que concordar para seguir em frente. Como sociedade, a gente vai ter que fazer alguns acordos. A gente não precisa concordar, gente. Se a gente quiser fazer todo mundo concordar, vai virar uma outra coisa, vai ser ruim para alguém, né. Exatamente. Exatamente. Shelly, você quer deixar para o pessoal aí, falar um pouquinho sobre as suas redes, sobre como que o pessoal te acha, como que o pessoal te segue? Tem algum material aí É, eu chegando? vou mostrar meu livro, mas não Opa! está aqui. Eu tenho um livro de oratória, que é o Não Enrole, um guia para falar bem em público e na internet. Ah, legal, eu mando para vocês. E tem um livro sobre os riscos online, que é de ficção, são 6 contos de ficção policial, assim, para ser uma leitura rápida, mesmo para quem não gosta de ler, vale a pena, para a gente ter um pouco mais de dimensão do tipo de problema do contato, especialmente de adolescentes e jovens, com esses ambientes virtuais. É isso aí. E você vai receber depois do nosso podcast o nosso livro que a gente fez sobre comunicação no relacionamento, que chama Vai mandar para ela o livro, Francisco? Meu Deus do céu. Cara, Chama não quem entendi. comunicar? Oi? Não, eu preciso, porque tudo que eu sou boa de comunicar no trabalho, eu sou péssima no relacionamento, gente. Então, Depois eu vou marcar uma consulta para vocês me explicarem, mas daí com o livro talvez eu já consiga me orientar, né. eu tô sendo audacioso de fazer isso, tá? Mas você receberá aí o nosso livro. Obrigado. Preciso. Gente, tá aqui na descrição, tá bom? Tudo da Sheili, o Instagram, o YouTube. As lives, eu acho legal, as lives do Instagram vai pro YouTube, né, Sheili? Então, muito boas para quem quer aí discutir a questão da adolescência da série da Netflix. Nossa, as lives estão É porque assistir no Instagram é muito ruim, né, porque não dá para voltar e tal, então eu tô jogando elas no YouTube para facilitar a vida do povo. Mas vê a série primeiro, senão você vai tomar spoiler, igual eu tomei. É na Shelly. Ah, mas eu não acho problema não, eu assisto, depois você vê, sempre vai ter o que aprender, às vezes até é legal, sabe, você já tá meio Já tá mais crítico ali, né? É. até porque essa série tem um monte de coisa que acontece que ninguém consegue entender, porque as pessoas não têm a referência, né, Uhum. e as pessoas ficam: "Tô entendendo nada, meu Deus". Ainda mais Acontece. desse que é filmado, né? Muito interessante. Mas obrigado, tudo de bom. Eu Obrigada a ele já fica aí o também, convite sucesso. para uma próxima, para o parte 2. Fique sempre à vontade aqui com a gente, viu? Shelly, Eu foi um enorme prazer te ouvir, falar com você, tá? Realmente foi uma honra para mim e acredito para o Francisco também. Tamo junto. Valeu. Bom, velho podcast. Abraço para vocês.